Uma boa tarde, muito obrigado a todos nossos espectadores. Em nome da Sociedade Brasileira de Parasitas, nós começamos mais um webinário. Hoje, falando um pouco sobre pesquisa translacional, pesquisa translacional para o controle da malária, e no qual agradeço os apresentadores de hoje. Agradeço também que vai ser apresentado pela professora Lilian Bueno, colega de profissão, colega de departamento, colega de vida. A doutora Lilian vai apresentar os palestrantes. Em nome da sociedade, agradeço muito o Dr. Fábio, o Dr. Délio. É um prazer, e falar que a sociedade está aberta a todos os estudantes, pesquisadores, profissionais, e nesse momento de interação, de conversa, por favor, deixem no YouTube suas perguntas, e aqui nós estaremos sempre prontos a respondê-las. Lilian, muito obrigado, passo a palavra. Obrigada a todos, né? Em nome da sociedade, agradeço muito o Dr. Fábio, o Dr. Délio. É um prazer e falar que a sociedade está aberta a todos os pesquisadores, profissionais, e nesse momento de interação, de conversa. Gostaria de agradecer, então, a todos aqui presentes. E gostaria de apresentar os nossos colegas que vão falar hoje, né? O Dr. Fábio Costa e o Dr. Délio Batista. Eu gostaria de, primeiramente, dizer que nós temos uma honra de recebê-los, que são grandes pesquisadores aqui no Brasil, na área de malária, e gostaria de deixar claro que o Dr. Délio, né, é muito experiente na área de malária. Ele é médico, tem doutorado pela Fiocruz, tem muita experiência em clínica e é professor na Universidade Federal de Rondônia, e também é diretor clínico no Centro de Pesquisa em Medicina Tropical de Rondônia. O Fábio Costa é professor na Unicamp, biólogo, tem mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, e tem muita experiência em fisiopatologia na malária. Na Universidade Federal de Rondônia. Eu gostaria, então, de dar início ao nosso webinário e passo a palavra, então, para o Dr. Délio. Fábio Costa é professor na Unicamp, biólogo. Ok, obrigado, Lilian, obrigado, né, Ricardo, obrigado à Sociedade Brasileira de Parasitologia. É um prazer estar com vocês aqui hoje, a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante para mim aqui, na minha área de trabalho, né, aqui no Brasil, aqui no norte, na Amazônia, né, de falar da malária e do que a gente tem experimentado com essa integração entre a pesquisa clínica, a medicina translacional, a entomologia, a medicina de descobrimento da base, né? Então, esse tempinho de colocar para vocês, eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente entrar no tema. E uma forma meio de bate-papo, né? Estou gostando desse webinar dessa forma. Que a gente tem bastante liberdade de falar e apresentar e ter um tempinho de discutir depois, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, é mais uma introdução do tema, realmente. A gente chamando a apresentação como esse... Vocês estão vendo a minha tela? Desculpa. Então, né? Sim. Já está vendo a apresentação, correto? Sim. Creio que sim. Ok. Perfeito, então. Então, a apresentação é sobre esse nome que a gente colocou, né? Um mosquito auxiliando no tratamento da malária, porque às vezes é isso, né? Precisamos de tantos instrumentos diferentes e às vezes a gente vê o mosquito como um inimigo e às vezes a gente pode transformar esse inimigo em aliado de descobertas, né? E trabalhar na nossa empreitada de pesquisador, né? Então, eu sou do CEPEM, como é o Centro de Pesquisa em Medicina Tropical, como a Lilian já apresentou, né? E trabalho também na Universidade Federal de Rondônia, na pós-graduação e na graduação no curso de medicina, mas também sou um colaborador constante, né, com a Fiocruz aqui de Rondônia. Eu gosto de mencionar isso porque exatamente essa apresentação de hoje tem muito de dentro lá da Fiocruz, é uma parceria, a gente tem chamado esse triângulo de polo de pesquisa, a gente trabalha muito unido entre tanto o Centro de Pesquisa do Estado com a UNIR, que também é federal, a universidade, e a Fiocruz, que também é um órgão federal que trabalha na parte de pesquisa aplicada à saúde. Vamos seguir aqui. Ok, pronto. Esse aqui é uma passada muito rápida sobre a malária, né, que muita gente conhece, sabe a luta que vem
uma doença que é milenar e já cometeu realmente todo o mundo, mas hoje ela é mais concentrada nessa faixa que a gente vê aqui, na região tropical, né? No lado de cima aqui nós temos o mapa da distribuição da malária falcípara no mundo, e na de baixo a malária vivax, né, que é bastante importante para nós aqui na América do Sul e na Ásia. Ela tem uma conhecida como mortalidade menor, mas ela tem uma morbidade grande, né, que ela afeta as pessoas mais constantemente. E nós vamos discutir um pouquinho a diferença dela e a importância desse mosquito, então, no auxílio do combate e tratamento dele. O mapa aqui do Brasil, né, estão mostrando realmente aonde se concentra no Brasil hoje em dia a malária, que é 99% na região amazônica, mas a gente tem alguns casos esporádicos na região de Mata Atlântica, né, e é bem conhecida as publicações da turma ali da Fiocruz do Rio de Janeiro, do IOC, né, sobre a malária na região extra-amazônica. É uma doença que ainda tem 2 bilhões de pessoas ainda sobre riscos de morrer, de ser infectado, aliás, pela malária, e que tem alcançado aí infecções por ano, cerca de 500 milhões de pessoas, ainda com a mortalidade um pouco menor de 500 mil pessoas, né? A maioria delas crianças, a maioria delas por malária falcíparo no mundo, né? Na África, principalmente. É uma fase bastante interessante agora, a gente tentando trabalhar em eliminar a malária. Voltou essa conversa, né, de tentar erradicar, é uma palavra muito grande, mas a eliminação é algo que a gente discutido, e uma parte importante que a gente aprendeu lá da década de 50, 60, quando a gente tomou um tombo, né, tentou erradicar e não conseguiu, foi que a gente precisava entender melhor. A gente conhecia alguns medicamentos, a gente conhecia alguns inseticidas, a gente conhecia o ciclo, mas não foi o suficiente. Conseguiu-se eliminar a malária em muitos locais do mundo, por isso que a gente tem um mapa mais achatado assim, do número, mas a gente precisa de ferramentas novas, a gente precisa entender melhor essa doença, a gente precisa entender melhor o ciclo dela. E aí que vem, então, né, eu fiz uma marquinha aqui só para ver de onde eu estou falando, né, que é o estado de Rondônia, bem ao norte, aqui na divisa com o Amazonas, está Porto Velho, onde eu falo, onde está o centro. Então, o que é importante é a gente conhecer melhor a malária, né, conhecer melhor esse ciclo, conhecer melhor a doença, né, e essa relação, a ecologia dela, né? Eu gosto dessa palavra, da malária. Então, e aí eu queria colocar para vocês rapidamente a diferença então, quando as pessoas perceberam que precisamos de entender melhor, partiram então para vários grupos ao redor do mundo estudando. E quando você vai estudar num local onde não tem o bicho em si, não é o local endêmico, você faz estudos experimentais, modelos experimentais excelente, porque você pode levar isso para diversos locais, né? Você pode trabalhar isso na Europa, ainda nos Estados Unidos, em São Paulo, né, Fábio? A gente pode levar isso em Belo Horizonte, então pode trabalhar com modelos ali, a gente aprender bastante em vários sentidos. Mas tem uma diferença, no final das contas, que é a pesquisa clínica, que então, é um quadro onde você faz a pesquisa no humano, né? Toda pesquisa clínica, independente se ela é translacional, usou algum material humano, ela já entra na fase ali de a gente chamar de pesquisa clínica. Quando você vai mais radical, para os ensaios, alguma coisa que está testando, já avaliando no humano, não é ex vivo, não é in vitro, de material humano, quando já está mais, a gente tem esse nome mais ligado a ensaios, né? Onde você faz avaliação de drogas, você faz avaliação de testes diagnósticos e às vezes até modelos, né, de trabalho mais em campo, de novas ações em campo. Mas o que chama a atenção um pouquinho é a diferença dos dois, principalmente quando você fala em agente, né? Por exemplo, nesses 3 fatores, o agente, o vetor e o hospedeiro. Quando você fala em modelo experimental, o agente da malária é o plasmódio, né? E aí tem o plasmódio SP, e daí você tem vários tipos de espécies diferentes. E quando você fala em experimental, você pode escolher, você vai trabalhar com um modelo, então o hospedeiro também temos vários, e o agente, o vetor e o hospedeiro costumam ser meio relacionados. Então há uma cadeinha ali, olha, existe malária, o plasmódio de, por exemplo, galinha, né? E o plasmódio é para galinha, né? O vetor dele melhor às vezes é um vetor melhorzinho específico para aquele hospedeiro. Às vezes o vetor é um pouco mais variar, ele pode ter vários hospedeiros, mas tende a ser principalmente o plasmódio, o agente com o hospedeiro casadinho. Então, às vezes, o modelo experimental você pode ter, não, eu quero trabalhar com galinha, vou trabalhar com um ratinho, um camundongo específico, e você pode modelar o seu estudo, né? Principalmente assim, não, eu quero um knockdown para isso, knockdown para aquilo, eu quero um hospedeiro específico para estudar
esse tipo de ação, ou de reação, de fármaco, ou de físio, ou de imunologia. Então, você pode desenhar isso direitinho, mas você tem que trabalhar, então, com um plasmódio, às vezes, específico, e não é humano. O vetor, às vezes, é exatamente isso também. Você trabalha com um mosquito, né? Ele aí do gênero, né, chamado Anopheles, que agora deu uma mudada de nome, né, de sorríncos. Vou usar aqui meio, como eu não sou entomologista, vou usar ele de vez em quando, volto para o Anopheles ali, né? Mas então é muito importante a gente entender isso. E a vantagem do modelo experimental é de você realmente não expor o ser humano, poder estudar em vários locais com modelos específicos para aquilo que você quer, né? Ambiente controlado de laboratório. Só que a gente perde alguma coisa, a gente perde a realidade, a gente perde aquilo que a gente está pondo, né, que você vai encontrar na vida real. E a pesquisa clínica é exatamente esse ponto que acaba trazendo para a gente aprendeu certas coisas no modelo experimental, a gente precisa trazer para a clínica, trazer para o paciente, trazer para onde acontece e trazer para... E aí vem, né, eu tenho que trabalhar então com os plasmódios que dão doença em humano, que hoje nós estamos aí na casa dos 5, de vez em quando a gente tem que colocar 6 para o pessoal lá do Rio, né, com a símil, mas falcíparo, vamos pensar, né, Vivax, o Ovale, o Malari e o Knowledge hoje, que são os 5 mais categóricos. A gente tem outras, né, como o símil, que a gente tem discutido lá na região do Rio de Janeiro e na Mata Atlântica. Vetor, né, a gente tem vários, eu vou mostrar ali para frente, vários anófilos, né, do gênero Anopheles, que podem quase 400 tipos diferentes, e a gente pode desenhar mais o específico para experimental, mas para ser humano a gente tem ao redor de uns 40 muito importantes ao redor do mundo, variando localmente. Eu vou mostrar isso para vocês. E o hospedeiro, né, aqui na pesquisa clínica eu vou ficar com o ser humano. E a gente tem aqui, ó, vou mostrar para vocês rapidamente, então, a distribuição no mundo, nós vamos falar aqui do mosquito, né? Como é que esse Anopheles, ou Nitorrhynchus agora, o nome, parece nome de coisa que já morreu, né? Lá atrás, esse gênero, que a distribuição. E eu chamo a atenção para vocês que, apesar da gente trabalhar em laboratório, né, com vários tipos, por causa que eu falei no modelo experimental específico, e às vezes a gente acaba adaptando agentes, cepas, né, gêneros, espécies mais fáceis de trabalhar em laboratório, e às vezes a gente foge um pouquinho do que a gente tem na realidade. Por exemplo, uma das espécies mais bem estabelecidas e criada em colônias em laboratório, dos mosquitos para malária, é o Acasalis, né, o Deonero. Tem outras que a gente trabalha é mais conhecida, mais desenvolvida, mais adaptada, só que foi feito para a Europa, foi feito para a Ásia, foi feito em outros locais. No Brasil, você vê essa mancha vermelha sobre o Brasil aqui, esse é o nosso Anopheles darlingi, né? É o gênero, a espécie mais comum. Mas a gente tem nela aqui no redor o albipicus, né? A gente tem o Acasalis também aqui, mas é o mais frequente, o mais disseminado, é o Anopheles darlingi. E, infelizmente, ele era uma espécie que a gente não tinha uma colônia nela aqui no Brasil. E aí vem, então, qual que é a importância, então, disso? Para a gente estudar, né? A gente fala que uma andorinha só não faz verão, um mosquito também não dá para estudar e provar nada, né? Ajudar. Então, a gente precisa de uma colônia para estudar isso, né? Uma colônia para a gente trabalhar. E qual que é a importância dela? A importância é que, quando a gente trabalha, mesmo aqui no campo, então você vai trabalhar a vida real, vai trabalhar o que a gente tem na realidade aqui no campo, então você trabalha com o mosquito que você tem no campo. Só que aí tem períodos, né? A transmissão da malária não é o tempo inteiro, a chuva que ajuda o criador desse mosquito não é o tempo inteiro, então tem hora que a gente encontra bastante mosquito, às vezes não encontra. Então, para os estudos, a gente tem que adequar ao ciclo natural. Então, criando a colônia, a gente estabiliza esse processo todo e você pode ter uma produção de mosquitos e o que a gente vai atrás do mosquito o tempo inteiro, tá? Essa é a grande importância da colônia. E ela sendo trazida aqui, e a gente conseguiu, a grande conquista que eu vou falar para vocês é que a gente tem a primeira colônia brasileira, né, desse Anopheles darlingi, que agora é Nitorrhynchus, né, e fazendo não só que a gente é um trabalho longo, anos que a gente vem tentando fazer isso aqui, pelo menos em Rondônia. Eu sei que outros locais do Brasil têm tentado também, e era muito frustrante. Ele tinha algum mecanismo especial diferente das outras espécies para poder se adequar. E então uma estudante de pós-doutorado,
conseguiu uma colaboração com o pessoal no Peru, que é a primeira e única até então, né, colônia de Anopheles Darlingii no mundo, era do Peru, e eles vieram para cá algumas vezes, a gente foi para lá algumas vezes, e tinha bastante dificuldade de encontrar a forma correta. E a gente teve que fazer algumas adaptações, e finalmente, então, em 2019, a gente conseguiu estabelecer a colônia aqui no Brasil. Né? Uma ajuda muito grande do pessoal do Peru, mas uma dedicação muito grande também da doutora Maísa, né, Araújo, que, junto ali com o apoio do Janssen, dentro da entomologia, no laboratório da Fiocruz, conseguiram estabelecer essa colônia. E aí, para que a gente precisa da colônia? Né? Então, a gente fazia muito experimento, a gente pode fazer experimentos em vivo, mas fazer em humanos, mas a gente pode fazer muito experimento ex vivo. Quando a gente pega sangue do paciente, então, são pesquisas clínicas, a gente tem que pedir termos de consentimento, todo aquele trabalho, né? A gente faz a inclusão de um participante de pesquisa, né? Colhe o sangue dele, e para manter a colônia com plasmódio de humano e alimentado ali, tem que ser feito com sangue de humano. Então, a gente faz quase faz a alimentação ali por membrana, desenvolver isso tudo. A gente conseguiu adaptar, então, que esse mecanismo não só de crescer a colônia ali, de multiplicar, estabelecer gerações F1, F2, a gente não conseguia passar muito disso, e hoje a gente estabeleceu que hoje a gente está quase perto de F50 já disso. Então, a gente tem que adaptar ela para multiplicação local, mas que ela alimente também de forma artificial essa colônia, né? Porque a gente quer trabalhar, então, com sangue de humano, né? E que a gente quer que ela faça, então, o processo inteiro de multiplicação sexuada que é feito dentro do mosquito, a gente recuperar, então, ver isso acontecendo, e que ele produza o final lá na saliva do mosquito, o esporozoíta. Vou mostrar um pouquinho do ciclo de vocês. Quer dizer, esse processo inteiro não basta você ter a colônia, mas esse processo inteiro precisa acontecer dentro do mosquito, se a gente quer trabalhar com ele, então. Como é que o pessoal conseguiu isso? A gente descobriu que tinha uma espécie de dança de acasalamento para essa espécie, então precisava de uma caixinha onde os mosquitos estavam lá dentro, o macho e a fêmea, e tinha uma frequência específica de luz que acontecia. Hoje tem algumas discussões tentando explicar a razão disso tudo, num período específico, e é isso que estimulava a cópula, então, desses mosquitos em cativeiro ali, colônia. Depois de um certo número de gerações, a gente não precisava mais dar esse estímulo, eles adaptavam e faziam, então, a cópula naturalmente, né? A gente consegue multiplicar, então, sem muito estímulo, de uma forma mais natural, essa colônia de Anopheles Darlingii. Isso aqui era só para mostrar para vocês, né? No começo, então, a gente começou em 2018, né? A gente foi lutando com tudo, foi um período difícil aí, mas logo a gente conseguiu lá para F6, F5, a gente já começava a acontecer a ovulação natural. A cópula natural, desculpa. Né? Quando esse slide foi preparado, antes que me cedeu, né, doutora Maísa, a gente estava por volta de F33, mas a gente já está muito mais perto hoje de F50, quer dizer, é uma colônia estabilizada, né, bem estabelecida de Anopheles Darlingii, que é o nosso principal espécie para a transmissão da malária na região. O que a gente tem também, a gente não fica só, né? A gente tem essa colônia, mas a gente tem aqui também mais duas colônias, desse Nisorhynchus, né, que é o Anopheles deanoro, o antigo deanoro, e tem do Aquasales na nossa região. Isso vai ser importante porque a gente pode comparar, né, pelas colônias já estabelecidas, bem estudadas, se a gente está mantendo a mesma capacidade de produção de esporozoíto, e nos estudos futuros, essa é a parte que vamos falar mais para frente aqui, vou correr aqui um pouquinho, que é a importância do estudo, né? E aí a gente entender, peraí, ok, eu tenho uma colônia de Darlingii, quem tem adenoro funciona igual? Quem está com Aquasales, a gente pode comparar a sensibilidade dos estudos, né, a essa colônia nova em comparação com a outra também. Mas algo importante também, que o pessoal da entomologia deve perguntar, peraí, mas você está tentando levar para o mais real possível, né? Ok, mas na hora que você adapta a colônia, então, para a multiplicação, será que não altera? Ela pergunta, e é algo que a gente pode responder também. Então, comparando amostras trazidas de campo, do Darlingii de campo, trazendo e comparando com o Darlingii da colônia já adaptada, e ver se ele apresenta o mesmo tipo de resposta. Então, com essas respostas, a gente tendo isso legal, a gente pode acreditar mais nos resultados da colônia. Vou dar um passo atrás, falar rapidamente aqui, gente, sobre a malária de novo, não sei, né, do nosso público aqui, eu não sei quanto todo mundo trabalha com malária, mas
lembrando rapidamente aqui do ciclo, né? O ciclo precisa para que onde entra o mosquito nisso tudo? O mosquito, ele pica o ser humano, né? Se ele está infectado, ele vai transmitir uma forma chamada esporozoito, que fica na glândula dele. Esse esporozoito rapidamente, se colocar 1, 2, 3 esporozoitos, normalmente ele põe muito mais, mas que chegam por volta de 8, alcancem o fígado. Isso é capaz de criar uma multiplicação, né, assexuada enorme durante ali no período de 7 a 10 dias no fígado. Ele faz então a multiplicação dele, forma o ciclo, né? E no caso da falcíparo, ele tem só um ciclo formando, então, esquizontes, e depois solta ali uma forma chamada merozoíto, cai na corrente sanguínea e vai fazer novo ciclo agora que a gente chama ciclo sanguíneo, né? Ele vai parasitar as hemácias e vai entrar o merozoíto, vai se tomar trofozoíto e vai fazer novo ciclo ali, esquizontes, e até sair novos merozoítos. Ele mantém esse ciclo local. Esse ciclo no sangue é chamado sanguíneo, e o ciclo no fígado é algo extremamente importante, é chamado tecidual ou hepático. No caso da malária viva, que especificamente vamos focar nela, que é o mais importante para a gente aqui, ele forma também a forma chamada hipnozoítica, né, ou hipnozoíto, que é uma forma hipo de dormente, ele fica no fígado, ali no tecido, dormente. E por algum estímulo que a gente não conhece ainda, né, ele se reativa e pode formar um novo ciclo sanguíneo. Se você tratar a forma sanguínea, né, eliminou o parasita ali e não eliminou o hipnozoíto, ele pode retornar, ser reativado e iniciar um novo ciclo. A forma sanguínea, ele tem esse ciclo que eu tenho descrito, mas ele forma também algumas células que se diferenciam nos gametócitos, né? São os gametas masculino e feminino, que é a forma que o mosquito novamente vai se alimentar do ser humano, ali na forma de fazer o repasso dele. Ele sugando essas duas formas, não adianta ele sugar merozoíto, trofozoíto, ele não vai fazer um ciclo dentro dele. A gente desenvolve, então, um ciclo dentro do mosquito, é um ciclo sexual, porque gametócitos formam gametas, zigoto eles formam normalmente N de novo, né, não dividido, 2N, formou o cisto, né, que é esse processo que acontece todo dentro do mosquito, tem toda uma descrição, não vou entrar em detalhe, que a gente não tem tempo para isso, e vai formar o esporozoíta novamente na glândula salivar, e aí ele começa um novo ciclo. Para a gente entender, quando a gente conheceu isso lá atrás, a gente falou, opa, dá para a gente eliminar isso. Como a gente pode controlar ou eliminar a malária? A gente bloquear a transmissão. Como é que a gente bloqueia a transmissão? Tratando os hospedeiros, né? Tratando as pessoas com medicamento e eliminando os vetores, inseticidas, e aí vão, né? Algum medicamento que atrapalhe todo o mecanismo que a gente tem, cortinado, né? Isso é uma forma da gente trabalhar, então, a eliminação. E aí, chamando a atenção, então, como é que entra, então, esse mosquito ajuda a gente com o tratamento? Tratamento para malária, a gente tem que tratar duas fases. A gente tem que tratar a fase sanguínea, que vocês aprenderam aqui, né, relembraram, que é feita com antigamente cloroquina, que ainda funciona para Vivax muito bem, quinino, sulfas não usa muito mais no Brasil, mas nos locais do mundo, em combinação, ela tem sido usada, e os famosos derivados da temisinina, né, são os compostos, né, são associações de drogas que sempre tem com ela levado um derivado da temisinina, né, e ele funciona muito bem para matar a fase sanguínea, que é essa que está em vermelho. A fase que está em verdinho aqui, que é a tecidual e os gametócitos, é necessário a gente usar uma classe específica da família da 8 quinolonas, midioquinas, desculpa, que é a primaquina e a tafenoquina. E a primaquina era a única droga que a gente tinha nos últimos 60, 70 anos, e o ano passado, através de estudos, né, onde Manaus, Porto Velho participou, né, tem participado, financiamento da MMV, e era uma droga da GlaxoSmithKline, que tinha sido inicialmente trabalhada, mas não foi levada adiante. A gente conseguiu trabalhar, e que no final do ano passado a gente conseguiu registrar, né, no FDA, aqui na Anvisa também, e a gente vai começar um novo tratamento, usando então a tafenoquina em substituição, em alguns casos, da primaquina ou em paralelo a ela. Então, como é que essas drogas funcionam? Elas funcionam exatamente sob hipnozoíto. Como é que ela funciona? Pela verdade, a gente não sabe. O hipnozoíto é no fígado, é tecidual, é raro a gente conseguir ver, poucas se conhece sobre ele. Principalmente estudar isso em humano, porque você tem que estudar em pessoas. É extremamente difícil de trabalhar.
Então, a gente só tinha essa droga, primaquina e tafenoquina. E a gente precisa estudar isso no fígado. Para estudar no fígado, eu tenho que ver uma infecção acontecendo ali. A malária falciparum, ela é mais fácil de ser estudada e por isso a gente tem mais droga, mais conhecimento por ela, porque ela o Fábio vai falar um pouquinho talvez disso, né? A gente consegue ter a cultura dela, né? A gente consegue guardar, a gente congelar, abrir, fazer cultivo dele. Na malária viva, a gente não consegue até hoje, a gente não tem um modelo experimental e nem adequado para poder estudar a malária viva, porque não consegue fazer cultura dela. Então, a gente faz muito trabalho ex vivo. Mas estudar, então, o ciclo dela tecidual tem sido um grande desafio para a gente entender qual é o papel do hipnozoído, como é que ele funciona, como é que é a sensibilidade dele. Quando a gente faz estudos de eficácia e segurança do tratamento para malária, a gente faz muito estudo disso em cima das drogas que fazem o tratamento na fase sanguínea. Mas a gente não consegue saber qual que é a sensibilidade ou a resistência, né, da forma hipnozoídica para a primaquina. A gente sabe isso de forma indireta. A gente acredita, por exemplo, aqui no Brasil, que quase 20% a 25% das nossas recaídas que acontecem no tratamento da malária vivax talvez seja relacionado à droga ou à resistência do hipnozoído. Então, a gente precisa, tem muita pergunta, tem muita coisa a ser respondida sobre o hipnozoído e nessa fase tecidual. Na fase de bloqueio da transmissão, especificamente no mosquito, nós temos várias formas, né? Nós temos medicamentos que podem matar o mosquito. A gente tem aprendido hoje, por exemplo, que a ivermectina, que ficou famosa aí na época agora do Covid, né? Ela funciona como ela causando alguma desestruturação na qualidade do gametócito, e quando o mosquito suga o sangue que tem a ivermectina, desestrutura toda a transmissão, bloqueia a transmissão, porque bloqueia toda essa fase de reprodução sexuada dentro do mosquito. Mas também podemos trabalhar com vacina. Vacina na bloqueio de transmissão é algo bastante curioso, interessante, né? Se a gente pode vacinar o ser humano com alguma substância que vai afetar, que quando o mosquito, né, sugar o sangue ali, ele vai buscar alguma proteína, algum anticorpo que vai funcionar contra talvez alguma parte do zigoto, do ocineto, né? Alguma fase dentro do mosquito. Então, a gente pode ter vacina para humano, mas que vai funcionar para a fase sexual dentro do mosquito. Isso é que a gente precisa desse mosquito específico para a gente estudar. Modificações genéticas, a gente pode trabalhar também, alterar. Hoje tem sido feito em alguns locais, mosquitos geneticamente modificados, onde o macho ele é estéril, algum tempo de vida menor, né? A gente precisa, são fontes de bloqueio. E estudos de inseticidas, é bem conhecida as resistências aos inseticidas usados ao redor do mundo, então a gente precisa de estudos para conhecer melhor e a importância da gente conhecer bem o nosso mosquito, o nosso vetor, né, para isso. Uma outra fala importante que eu tenho que colocar para vocês, que aí esse mosquito pode nos ajudar também a controlar, é algo meio recente, que é infecções assintomáticas de malária. O que é malária? Malária, por definição, é uma infecção sintomática, porque a gente define malária, né, essa infecção pelo um plasmódio no ser humano, onde ele causa febre, né, que tem o clássico ciclo, né, ela cicla, principalmente depois da primeira semana, sudorese, calafrio, dor de cabeça forte, náusea, vômito, dor muscular pelo corpo, fraqueza, cansaço. Às vezes os olhos podem ficar amarelados ou não, dependendo se faz hemólises. Essa aí é a clássica descrição da malária. É uma infecção sintomática pelo plasmódio. Mas a gente vem percebendo, na África, principalmente, isso foi descrito há muito tempo atrás, infecções assintomáticas ou oligossintomáticas em locais onde a infecção era a malária endêmica, as infecções eram muito altas, as pessoas ao longo dos anos, depois dos 5, 6, 7, 10 anos de idade, elas desenvolviam um quadro muito mais brando de malária, né, e com a quantidade de parasitas também mais baixo. Esse era um quadro típico descrito em regiões de alta transmissão, alta endemia. E a gente começou a perceber que agora, em estudos mais recentes, que em locais de baixa transmissão também acontece assintomático. Na verdade, alguns estudos têm mostrado ao redor do mundo que cerca de 30, variando de 5 até 30, 50% da população tem infecção assintomática onde existe diagnóstico de malária.
E aí, como a gente faz, então, o diagnóstico para isso? O diagnóstico clássico da malária é fazer com microscopia, né? A gente faz microscopia. Para quando a parasitemia está muito baixa e a gente procurando esses casos sintomáticos, a gente pode lançar a mão do PCR, né? Diagnósticos moleculares. A gente faz isso muito em pesquisas e cada vez mais a gente está encontrando formas de fazer isso em point of care, né? Com aparelhos mais baratos, mais simples, para poder buscar esse tipo de infecção em parasitemias muito baixas. Ou testes rápidos, né, que também são usados em locais onde não tem equipamento, não tem pessoal treinado. Mas a sensibilidade é mais baixa ainda do que a própria microscopia em uso disso. Então, o que a gente tem visto? Que o mosquito, né, voltar a fazer o xenodiagnóstico, né, é uma discussão, às vezes funciona, e a gente estava tentando entender, peraí, mas se a parasitemia é algo tão baixo, lá, será que o assintomático é importante na transmissão? Quem ajuda a gente a descobrir isso é exatamente trazer esse sangue de pessoas assintomáticas e a gente levar isso para o laboratório, fazer o xenodiagnóstico, dar esse sangue para o mosquito se alimentar e a gente vê o resultado disso. Quer dizer, então é uma outra área bastante importante. E aí a gente vê qual vetor, o Aquasalis, se o Aquasalis for muito bom, se o Funestus for muito bom para isso, mas será que o Gambi na África talvez seja bom para isso, mas será que o nosso local é importante? E a gente precisa responder isso, então, com o Darlinde. Então, finalizando, gente, mostrar para vocês rapidamente, é o tipo de trabalho que a gente está tentando montar para responder essas perguntas. O primeiro deles é mais próximo do que eu acabei de falar, né? Qual que é o papel do assintomático, né, na transmissão da malária na Amazônia? É uma parceria que a gente tem feito com a Fiocruz de Minas Gerais, com o Ricardo Gazinelli, Elis, através do INCT, né, vacinas que eles têm lá e outros financiamentos. A gente vai para campo, faz um mutirão lá, faz uma triagem grande, pega sangue de toda a região, né, de pessoas com sintoma ou não, de toda uma região, leva para o laboratório e a gente separa isso. Então, aqueles que dão positivos do PCR, a gente volta para campo, vê se eles estão com sintoma, não estão sintoma, então a gente leva isso para o laboratório, para os mosquitos e alimenta, e a gente tem tido surpresas. Isso é um artigo que está para sair, já está no forninho aí, para vocês vão ver, mostrando o papel do paciente assintomático na malária, no nosso vetor, né, no Anopheles da Amazônia. Uma outra linha que a gente tem trabalhado, então, usando esse mosquito, é avaliar, então, medicamentos que bloqueiam, então, o desenvolvimento do plasmódio no vetor. Ok, tem o ivermectina, mas tem outros. A gente tem uma parceria muito bacana com Harvard, com o MMV, que tem medicamentos que ainda compostos, ainda em fase pré-clínica, que a gente tem avaliado ex vivo, né, mas que a gente está levando já para ver o funcionamento disso, então, no bloqueio da transmissão dentro do vetor. Outros, avaliação de compostos, então, na avaliação como mosquiteiros impregnados, né, isso é um trabalho extremamente importante, porque a resistência acontece a galope, né, então a gente tem acontecido muita resistência aos medicamentos de tratamento do ser humano, mas também tem acontecido aos inseticidas, e a gente precisa somar esforços, né, desenvolvendo novos trabalhos, e a gente precisa de alguns que especificamente funcionem com o nosso vetor local. Experimentos para melhorar da produção de esporozoíto, e aí a gente entra numa fase que a gente realmente é algo novo para a gente, é algo que a gente tem feito uma parceria, estabelecendo um consórcio entre a Fundação de Medicina Tropical, lá em Manaus, com o Marcos Lacerda, o professor Marcos Lacerda. A gente está pondo nossos 2 times para trabalhar em conjunto e a gente tentando duplicar, inclusive, essa colônia, para que tenha uma colônia bem estabelecida também em Manaus, multiplicando a capacidade deles de infecção e a experiência de desenvolver a infecção de hepatócitos da infecção de hepatócitos, né, hepatócitos, para estudos exatamente de novas drogas, estudos para conhecimento do hipinozoíto, da resistência, então, de drogas ao hipinozoíto, da fisiopatologia, da resposta imune dele, do que faz ele retornar para a corrente sanguínea, qual que é a diferença do hipinozoíto da Américas, aqui da Ásia, que eles têm tempos diferentes de recaída, né? Então, tem muita coisa para a gente responder e a gente precisa conhecer isso, e seria muito importante que isso acontecesse com o esporozoíto, né? Produzido por dentro do nosso vetor, da nossa espécie circulante aqui. Né? Então, finalizando, mostrando isso, a gente tem nosso trabalho de formação aqui na Fiocruz Rondônia,
né, formando essa plataforma de produção de infecção de vetores da malária, né, que tem chamado de PIVEM, é um apoio de dentro do laboratório de entomologia conduzido pelo Dr. Jansen, né, mas liderado por essa nossa pós-doc, né, uma pós-doc, né, do Dr. Jansen, que é a Maísa de Araújo, né, e a gente faz esse conjunto, que a gente é chamado de polo, onde é a importância do desenvolvimento disso na Amazônia, né? Porque a gente tem o paciente, tem o plasmódio nosso aqui acontecendo, a gente tem, então, essa plataforma de vetores, a gente está montando essa plataforma de esporozoito para estudo agora, então, em a fase tecidual, né? E a gente acaba fechando o ciclo inteiro dentro da região. E a gente pode trazer, então, essa plataforma como um mecanismo de colaboração nacional, né? Antes a gente tinha que lutar para o espaço para conseguir fazer isso lá no Peru, a gente tem isso agora nacional, é uma parceria que a gente tem tido muito bacana de financiamento com o DECIT, né, com o Ministério da Saúde, vários grupos têm olhado para essa plataforma como um instrumento interessante, a gente continuar desenvolvendo novos instrumentos novos, inovadores realmente, né? Assim, para poder enfrentar ou controlar ou eliminar a nossa malária aqui, quer seja viva, quer seja falcífera, a gente pode discutir isso mais para frente, as dificuldades que a gente tem para isso, né? Então, estudos desde a clínica, desde o laboratório e passando pelo meio aí do entendimento nosso translacional na medicina. Como um mosquito só não faz uma colônia, não responde tudo, né? Para criar uma colônia, a gente não dá para um pesquisador só, não é 2, 3, é uma equipe de jovens pesquisadores, né, que tem enfrentado, dormem, não querem nem engravidar, não querem nem cuidar dos seus, eles dormem literalmente. É uma colônia, eu posso falar para vocês, muito sensível. Essa é a grande dificuldade, talvez, de trabalhar com o Darlinge, porque ele é mais sensível, ele demanda mais da equipe para cuidar do que o Aquasalis, do que outras que a gente tem experiência no mecanismo. Essa era a minha fala, desculpa, tomei um grande tempo aqui, né? Eu devolvo a nossa conversa para a Lília, né? E a gente está no final, a gente pode responder algumas perguntas. Obrigada, Délio. Agora, sem delay, sem eco, muito obrigada pela sua fala. Queria passar a palavra para o Dr. Fábio e agradecer mais uma vez pela presença aqui no nosso webinário. E quero ver o que você vai contar para a gente, né, sobre essa imunologia translacional, a Big Data, e para onde nós podemos avançar. Bem, então, pessoal, queria primeiro agradecer de novo o convite, acho sempre legal estar aqui, bastante prestígio estar junto com vocês, junto com o Délio, o Ricardo, Lilian. Adorei a palestra, o toque do Délio, e acho que mosquito, Délio, não é profissão, é sacerdócio, né? Cuidar do mosquito, né? A coisa é complicada. Pessoal, vou falar um pouquinho, mais ou menos, da trajetória aqui, do meu grupo, né? Que a gente tem trabalhado. Então, aqui eu coloquei meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato, e também tem aqui o Twitter aqui do laboratório, que é gerenciado pela garotada aqui no São Nantes, que gerencio, estou achando ótimo, tá? Que as cooperações que eu tenho, e eu acho que é grande, mas são muito frutíferas, né? E é principalmente uma cooperação muito forte com Manaus, com o grupo Professor Marcos, com Elton, Gisele, Stefani, que foi minha aluna, que eu também, não sei se vocês sabem, eu sou pesquisador visitante sênior, né, da Fiocruz, e antes dessa pandemia eu viajo bastante para Manaus, gosto muito de ir para lá, e a gente trabalha em cooperação já há vários anos, e tem resultado em excelentes trabalhos, formação de alunos, etc. Atualmente, a gente tem, né, também parcerias na Europa, principalmente no Reino Unido, agora na Universidade de Glasgow, e também na Suécia, que tem um financiamento, né? E também na Ásia, com estar em Singapura. Então, é um laboratório aqui, a gente é bastante internacionalizado, mas, de fato, a nossa maior cooperação hoje é com Manaus e tem sido ao longo dos anos, né? Então, pessoal, quando eu me estabeleci aqui em Campinas, um dos fatores que me chamou a atenção era, primeiro, um fator muito positivo, com a queda dos casos de malária, principalmente falcíparo, né? Hoje, a gente tem mais ou menos 90% de malária viva, que é bom, que mostra que o tratamento está sendo feito correto e no tempo apropriado,
porque em decorrência da biologia do gametócito de Falciparum, se você trata com uma rapidez, você consegue controlar. Vivax é mais complicado e é muito foco aqui do laboratório é a malária vivax, né? E o Délio também. E a gente sabe que o entendimento da malária vivax é fundamental para o controle, né? Agora, o que me chamou a atenção, né, anos atrás, era um aumento das internações por Vivax, e a gente começou a estabelecer protocolos, logicamente tudo em parceria, mas como o próprio Délio falou, Vivax é complicado, a gente até hoje não consegue cultivar como a gente cultiva Falciparum. Então, os meus colegas de Trypanosoma e Leishmaniose, às vezes, quando escuto um trabalho meu, né, e falo, poxa, Fábio, por que você tem, num trabalho de uma droga, você tem Plasmodium falciparum, Vivax, Berger, Chabaldi? Eu falei, olha, porque cada um é um modelo que tem seu mosquito, mais ou menos como o Délio falou. Então, o malariologista precisa, às vezes, para responder uma pergunta, de N espécies de plasmódio que tem seus vetores, um é para camundongo, outro é para humano, outro é ex vivo, outro tem cultura. Então, não é relativamente complicado. Então, ao contrário de Falciparum, que a gente pode cultivar a fase sanguínea, né? Isso tem aqui no meu laboratório aqui em Campinas, Vivax não é possível até hoje. O gametócito de vírus, até hoje a gente está tentando entender, né, o porquê tão rápido aparece na circulação, e isso tem um reflexo no controle, né? E os hipnozoídes, como o Délio falou, o hipnozoído é algo que ninguém entende o porquê ele fica dormente, por como é que ele acorda, né? O que ele é algo assim, bem, que eu digo, a gente tem pouquíssima informação, né? Agora, o que a gente consegue fazer já em Viva, que são ensaios ex vivo, né, que a gente faz em Manaus, Délio, o pessoal de Rom também, e em alguns lugares do mundo é possível fazer, mas, de novo, muito trabalhoso, precisa de uma equipe muito bem treinada, uma infraestrutura excelente, então não é qualquer local, etc. É claro que existem primatas não humanos, a gente pode infectar com Vivax, mas tem que tirar o baço, que a gente tem, logicamente, é um modelo, mas com suas limitações. Aliás, modelo é interessante, mas tem que lembrar que modelo é modelo, então tem limitação, né? E tem, hoje em dia, também, a gente pode trabalhar com parasitas transgênicos, com gingiviva, que são meus colegas da USP, trabalham com isso, professor Irene, Daniel, e também com camundongos humanizados. Mas, de novo, tudo tem suas dificuldades, né? E aí, pessoal, uma das coisas que me chamou a atenção, não só minha, mas todos os nossos colegas, né, de malária, Vivax principalmente, era que Vivax também tem casos graves. Logicamente, isso não é tão pronunciado como Falciparum, mas você tem complicações de malária Vivax, e isso, de um tempo para cá, já tem sido conhecido na comunidade. E naquela época eu comecei a estudar, e uma das razões que a gente, inclusive, com trombocitopenia e com disfunção endotelial, então, características, complicações clínicas que muitas vezes se assemelham, de alguma maneira, com a malária falciparum, né? E em malária falciparum, que eu fiz todo o meu pós-doutorado, uma das relações com a gravidade é a parte adesiva do parasita na microvasculatura. Então, na época, né, isso foi em 2010, esse artigo, a gente foi investigar, fazendo ensaios ex vivo com Vivax, se esse parasita teria também uma capacidade adesiva que até então não estava descrito textualmente na literatura. Existiam algumas evidências e tal, mas nunca tinha sido feito um ensaio, um conjunto de ensaios para demonstrar isso. Então, aqui vocês estão vendo alguns ensaios de adesão em células pulmonares, cerebrais, na placenta, e você tem uma certa adesão, né? E esse aqui ficou um pouquinho fora de foco, mas quando a gente faz isso, num sistema de fluxo, então, assim, uma lâmina com uma célula que eu coloco o parasita e implemento um fluxo do meio de cultura, mais ou menos tentando mimetizar um fluxo sanguíneo, né? A gente vê que o parasita, mesmo após uma pressão, que a gente chama de X-stress, ele permanece lá. Então, mostrando que existe uma interação real entre o reticulócito infectado por Vivax e o endotélio, né? E aí, posteriormente, a outra pergunta que surgiu, também é outro artigo que a gente publicou, junto com a Stephanie, que hoje é pesquisadora em Manaus, bem, se existe esse processo de adesão,
de ligação com o endotélio, ou seja lá o que for, essa forma parasitária ela não pode estar na corrente periférica, né? Assim, uma mesma forma não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, nesse artigo, a gente mostra que, apesar desses pacientes vivos terem basicamente todas as formas na corrente periférica, existe uma desproporção muito grande. As formas maduras, a gente não analisou gametócito na época, as formas maduras não estão presentes na corrente periférica na mesma proporção. Então, assim, é o que vocês estão vendo aqui. E quando a gente amadurece, a gente já consegue fazer isso ex vivo, né? A anéis, a gente coloca isso, né, no meio de cultura apropriado. Então, essa forma jovem, né, que é da fase sanguínea, quando a gente leva até o fim do ciclo, então, os esquizontes, a gente vê que tem uma capacidade maior de adesão, então mostrando que são essas formas mais maduras que estão envolvidas em processo adesivo. De novo, na época, nós não estudamos gametose. Tá? E aí, nos congressos, e a comunidade, todo mundo começou a tentar entender esse processo de adesão ou, né, de sequestro, ou mais ainda de acúmulo do parasita em algum local. Os nossos colegas da Austrália mostraram uma relação entre a biomassa, ou seja, o total de parasita, que não necessariamente está na corrente periférica, com a gravidade, né, de complicações clínicas de vírus. Ou seja, esse parasita, que então a gente nem sabia que estava acumulado em alguns órgãos, esse acúmulo leva a complicações. Né? E aí aqui a gente começou um novo estudo e tentando ver, tá bom, e a gente teria essas complicações, a gente teria então, já que a gente tinha visto essa adesão no endotélio, será que tem modulações endoteliais, marcadores de modulação endotelial e inflamatórios no plasma desses pacientes? Então, é aí que eu começo a falar de Big Data. Então, a gente começa a fazer análise de Luminex, aquela, né, que é, logicamente, tem um custo importante, mas que são necessários para a gente ter uma análise um pouco mais abrangente. Então, vocês estão vendo aí N marcadores, mas principalmente aqui angiopoetina, L-selectina, VCAM. Então, a gente tem, de fato, um desequilíbrio, uma ativação endotelial. Né? E a gente começa a fazer essas análises de rede, junto com o Helder, né? O meu pós-doc, o João Luiz, que hoje está em Glasgow, fez um excelente trabalho, esse trabalho a gente ainda está continuando. E a gente começa a observar, vocês estão vendo aqui, que num paciente, né, a gente, como aqui controles, né, pessoas não infectadas, você vê uma rede coesa, e naquele paciente infectado a gente começa a formar sub-redes. Então, ou seja, você tem um novo padrão de interações dessas moléculas que nós analisamos. Mais ainda, quando a gente vai observar desses pacientes, a gente vê que dentro dos pacientes com malária, a gente tem 2 padrões muito distintos, que eu chamei de Vivax High, que estão mais modulados, principalmente essas questões endoteliais, e o Vivax Low. Né? E aí a gente fala, tá bom, vamos analisar o que tem nesses pacientes, nesses plasmas, e de fato a gente vê um aumento de várias moléculas relacionadas ao processo inflamatório e ativação endotelial, então von Willebrand. Então os pacientes Vivax High estão mais modulados. Né? A gente está tentando ainda entender o porquê, e a gente vai chegar lá, mas existem processos que estão acontecendo e que esses pacientes, de fato, têm modulações mais pronunciadas, apesar de não terem complicações clínicas graves. E a gente vai vendo também, né, que existe uma grande modulação de citocinas e moléculas que estão envolvidas na medula óssea, né, no processo de senescência da medula óssea. Né? Então, IL-6, IL-8, NF-alfa e outras. Né? E, muito interessante, a gente percebe que esses pacientes vivos raio, eles têm uma maior concentração de PVLDH, que é um marcador de biomassa. Então, é um marcador metabólico do parasita que a gente vai ver a biomassa. Então, é importante só deixar bem claro aqui o que é a parasitemia e o que é a biomassa. A parasitemia é o parasita no sangue, né? Como a glicemia, a viremia. A biomassa é o total de parasita. Quando você tem uma grande biomassa, significa que provavelmente não é tudo que você está vendo está na corrente periférica em relação ao que tem de parasita.
Então, quando você tem uma discrepância da total de biomassa com a parasitemia, mostra que esse diferencial deve estar acumulado em algum local, né? Bem, aí a pergunta é, tá bom, mas será que esse plasma desses pacientes que a gente está vendo, tem modulações, eles podem ativar o endotélio? Ou seja, isso pode levar a um efeito cascata de ativação endotelial sistêmica? Bem, a gente começou a fazer ensaios ex vivo, de novo, com células endoteliais, HUVEC, e o que vocês estão vendo é que, de fato, o plasma, né, o pool desses plasma desses pacientes, que a gente chamou de Vivax-High, modula de maneira mais pronunciada o endotélio do que o Vivax-Low. Então, vocês estão vendo N moléculas, como angiopoetina 1 e 2, que é muito clássico, né? Ardestrotin, oxonítrico, etc. Bem, só que aí um estudo muito bonito do Marcos, uma série de autópsias que é bastante únicas, né? Mostrou que você não tem, né, um processo de adesão. Vocês estão vendo aqui um Vivax associado a um endotélio pulmonar do paciente que morreu de malária, Vivax de complicações pulmonares, mas isso é pouco. Se quem conhece falcípano, sabe que normalmente você vai ver aí uma quantidade enorme de citoadesão de parasita. Então, o que isso mostrou? Ok, a gente tem um processo adesivo, um acúmulo, uma biomassa que a gente sabe que está interferindo, mas isso não está na microvasculatura espalhada e como em falcípano, né? Então, a pergunta é assim, mas onde é que está? Né? Onde estaria esse parasita aderido, alojado, que não, porque a gente está vendo a microvasculatura. E aí, recentemente, meu colega Matias Mart, né, da Universidade de Glasgow, trabalhando com primatas não humanos, de novo, é um modelo, na verdade, esses estudos foram 13, ele observa que a medula óssea você tem uma grande concentração de formas maduras de esquizontes e gametócitos. Então, a medula parece que alguma coisa acontece lá, é um nicho muito interessante, algo que o parasita está se alojando e possivelmente interagindo, né? Então, a gente começa, poxa, eu acho que a medula é algo importante, qual o papel disso? Será que existem modulações? Até que ponto isso é importante para a própria biologia do parasita? É um mero reservatório de parasita ou existem, né, interações acontecendo, existem interferências na medula que possam levar a essa ativação endotelial, que possa levar a uma linfopenia, etc. e tal. Então, a gente começa a estudar isso, né? E a gente, baseado nesses achados, a gente escreveu essa revisão no Trends, eu, Marcos, João e Matias, principalmente, e a gente começa a analisar. O João fez um trabalho bacana também, começou a analisar os dados já disponíveis na literatura, então a gente tem esse banco de dados, né? E aqui são 3 trabalhos diferentes, e que vocês podem ver, né? Sempre um grande acúmulo, principalmente de esquizontes, né, e gametócitos, aqui no baço. Aqui não tem baço porque são macacos, né, primatas não humanos, então é um modelo que você, para ter aumento da parasitemia, você tem que remover o baço, né? Então não tem baço, talvez se tivesse, estaria, e aqui você tem um animal que tem baço. Mas o que vocês observam aqui é que a medula, né, também, além do baço, é um órgão, é um nicho que a gente fala hematopoiótico. Então, o título desse review era Vivax, né, nos nichos hematopoéticos, Hidden and Dangerous, que é um título de um joguinho de game famoso, tudo que a garotada gosta, minha filha gosta, e que, de fato, está escondido, mas é perigoso, né? E a gente começa tentando também estudar o papel da medula na malária viva. Então, aqui são alguns gráficos que a gente coletou da malarioterapia. Aliás, você consegue ter informações muito valiosas do período da malarioterapia, né, para tratar neurocífilos com malária. Inclusive, uma revisão muito bacana dos NUNU. E aqui vocês estão vendo que você, né, nos primeiros 60 dias, você tem mais ou menos uma parasitemia coincidente, mas naquelas inoculações com esporozoides, vocês vão ter a recaída e uma nova parasitemia. Mas, quando a gente olha aqui nesse outro gráfico, vocês percebem que podem existir também recaídas da medula.
Então, isso é visto, às vezes, em transplantes, e existem alguns dados da literatura mostrando que, de fato, pode ter parasita, você pode ter uma parastemia periférica zerada, mas que você pode ter liberação de parasitas da medula e não uma nova infecção, mas um reaparecimento da parasitemia, né? E a gente tem alguns dados, que todo esse processo pode interferir na medula, ativando, né, citocinas relacionadas que podem interferir na mielopoiese, né, relacionada à medula, e isso pode interferir, eventualmente, na resposta imune. Bem, aí a gente começa a analisar, de novo, aí é um trabalho que se associa a esse, de novo, com o Marcos, Matias e o João, medula e o parâmetro da medula óssea e do sangue periférico. E aqui nesse slide, que tem trocentas informações, mas o que eu quero chamar a atenção principalmente na mielopoiese e na ativação endotelial, vocês estão vendo aqui em verde, você tem uma modulação mais proeminente na medula. Então, parece que a medula é mais afetada, está mais modulada nesse conjunto de moléculas que a gente está analisando. É como se fosse algo muito central, né? Importante, e que as coisas acontecem ali e talvez isso tenha uma repercussão sistêmica, né? Quando a gente começa a fazer os heatmaps, aquela história toda de Big Data e tal, a gente, de fato, vê que existem correlações positivas com os marcadores de ativação endotelial, né? E também negativa com marcadores de linfopoiese. Então, está interferindo, está aumentando a ativação endotelial e interferindo na lipopoiese, né? Outro fato que a gente começou a analisar, a gente tem diferentes time points, né? Dia 1 e dia 42, vocês estão vendo aqui, isso é muito clássico, aqui, então, não infectado, fase aguda e convalescente, que esses processos que estão sendo modulados na medula, eles permanecem mais a longo prazo do que na corrente periférica. Então, isso tudo leva a gente a acreditar que a medula tem um papel fundamental na malária vivax. Bem, então a gente continua esse trabalho, né, de malária vivax, de medula, e, paralelo, a gente agora também começou um estudo, falando um pouquinho de pinozoíta, que o Délio acho que deu uma excelente explicação. A gente tem esse projeto, de novo, junto com o Elton, Marcos, Gisele e o professor Catarino, aqui meu colega da Unicamp, que trabalha com metabolômica, de tentar entender esses hipnozoítas. Então, por que existe uma recaída, né? Por que essa forma que é dormente, por que ela acorda? O que acontece? É só uma questão do parasita, a questão do hospedeiro, a questão de ambos, existe um sinal externo, a gente não sabe muito, né? Então, como eu coloquei, né? Essas formas, como o Délio falou, elas ficam dormentes, né? E como eu botei aqui esse do filme da Guerra Zumbi, que agora está na moda, né? Esses filmes de novo, mas é algo que está ali, está dormente, está zumbi, a gente não sabe o que foi dormir, a gente não sabe o que acorda, diferente do Brad Pitt, tal, que já sabia tudo, a gente não sabe quase nada. Então, o nosso objetivo é entender, tentar buscar marcadores dessa recaída via metabolômica, mas via ômicas em geral, né? Então, vou ser recrutado aí 600 pacientes, né? Porque mais ou menos 20%, 25%, como o Délio falou, fazem a recaída, e a gente vai tentar entender, né? E aí, para uma análise, né, abrangente de Big Data, a gente vai coletar plasma, ver toda a parte metabolômica, PMBC, vamos ver também toda a parte, logicamente, no plasma do Luminex, fazer mais de 40, 50 analíticos, citocinas inflamatórias, ativações, e também ver a parte do parasita, né? E como que a gente vai fazer isso? Além de Luminex, agora com essa tecnologia de, logicamente, RNA-seq, que a gente já está fazendo, mas um RNA-seq single cell. Então, nossa ideia é tentar ver se aquele parasita, o que ele tem diferente do parasita que não vem da recaída. Será que ele é diferente? Porque, como o Délio falou, você também entendeu o que está sendo modulado ou não modulado no parasita, é importante até para a gente tentar saber os alvos moleculares para potenciais novas drogas, né, contra essas formas. Então, o conhecimento nosso é muito limitado
em relação a essas formas teciduais. Então, a gente sabendo o que leva, ou pelo menos que situações que levam a essas formas voltarem à circulação, e se elas são geneticamente, toda a parte transcriptômica, idênticas ou não, isso pode nos dar luz para, inclusive, além do controle, desenvolver drogas bem target específico contra o que está sendo modulado. Logicamente, vai ter um conjunto de dados enorme, né? Então, a expectativa nossa nos próximos anos é a gente ter um volume de dados para análise gigante, e por isso que eu falo que eu acho que talvez esse é um dos caminhos que tem sido avançado, não só na malária, mas em outras enfermidades, né? E a gente acaba, hoje em dia, eu estava falando isso um pouco com a minha equipe, a gente, antigamente, né, o laboratório era 80% na bancada, no dry lab, no wet lab, e 20% analisando dela. A gente cada vez caminha para uma situação inversa, onde a gente tem que ter, logicamente, uma bancada fenomenal, porque esses experimentos têm que ser muito bem conduzidos, mas também faz parte, né, uma análise profunda desses dados que vão ser gerados, para a gente tentar chegar em algo palpável, que também não necessariamente é fácil chegar, né? Aqui, em tempos de pandemia, a foto do laboratório mudou, né? Então, dá mais para tirar a foto abraçado, e aqui foi na nossa última reunião, né? Eu sempre estou olhando para o lado errado, impressionante, e está aqui a equipe, o pessoal que está firme e forte aqui, como diz o Délio, não tem tempo feio para a garotada, e o João está em Glasgow, o Gustavo em Portugal, e o resto por aqui, e que eu agradeço muito a eles também, logicamente todos que estão me escutando, e é uma garotada que trabalha muito forte aqui, eu gosto muito, né? Aqui tinha um filme do laboratório, mas vou passar, e eu acho que... Mas eu acho que é isso, pessoal. Então, estou aberto aqui, eu e Délia, perguntas, bate-papo, e, de novo, um prazer estar aqui, prazer também de participar dessa mesa junto com Délio, Lilian e Ricardo. Obrigada, Fábio. Excelente webinário. E gostaria de agradecer. Durante a apresentação, já recebi aqui algumas perguntas. Então, vamos lá. Vou começar com você, Fábio. O Campos Neto, da Detectogen, né, Dr. Campos Neto, da Detectogen de Boston, ele pergunta qual a especificidade do padrão de biomarcadores para a malária comparada com outras infecções, como, por exemplo, tuberculose. Olha, eu não tenho conhecimento profundo de tuberculose, tá? A gente pode analisar. Mas, em geral, eu não sei se existe algo muito específico, depende do que a gente vai estar analisando, mas não me parece que vão ter marcadores muito específicos. O que eu acho é que pode ter, como a gente faz, quando a gente faz essas análises em geral, você pode não ter, às vezes, não é um marcador diferente. É claro que numa infecção, por exemplo, e a gente vê isso em vírus, etc., você tem modulações de interferon, TNF, um processo inflamatório. Mas a diferença ela vai vir do como isso está orquestrado, né? Ou seja, como é que eu espero chegar a diferenças, não na citocina A ou B, mas no conjunto e de que maneira está orquestrado. Isso talvez seja diferente. Tá bom? Nós temos mais uma pergunta para você, Fábio, que é da Tereza Ramalho. Ela não fala de onde é. Alguma associação entre condições metabólicas pré-existentes e a frequência de adesão dos parasitas? A pergunta é boa, Tereza. Olha, seria algo interessante de investigar, né? É uma pré-condição, né, do paciente. Pode ser, né? Assim, eu nunca fiz um estudo em relação a isso, mas é algo a se estudar, se condições, né, metabólicas diferentes. O que a gente sabe é que as comorbidades têm um papel muito importante na gravidade da malária, inclusive da malária viva. Então, pacientes diabéticos, obesos. Então, comorbidade é algo importantíssimo e joga fortemente na gravidade.
Agora, exatamente o fator e tudo, eu não saberia precisar. Mas, de fato, comorbidade, ou seja, situações crônicas, tem um efeito, sim, como a gente está vendo no Covid e Zika, eles têm um efeito importante, sim, nas complicações. Obrigada, Fábio. Depois eu volto com você. Agora eu vou fazer uma aqui do José Roberto Machado para o Délio. Ele elogia aqui, excelentes apresentações dos dois, parabéns. E aí, Délio, ele fala que se a formação de pinozoides poderia ser uma demonstração de um excelente processo evolutivo para a perpetuação da transmissão do plasmódio vivax, né, no caso. Acho que é um excelente comentário, praticamente, né, dele, na verdade não é uma pergunta, que aí me levanta a minha oportunidade de fazer uma pergunta para o Fábio, exatamente em cima disso. Estava aqui pendurado. O Fábio é ótimo para isso, de trazer essas coisas pop para a ciência, isso ajuda muito, né? Eu lembro de uma palestra dele que ele falou que o Vivax, comparação entre o Vivax e o Falcipro como se fosse 007, ou qual que é o nome do outro, Fábio? Que é o Mr. Bean, né? Fazia um papel. Isso, né? Fazia o papel ali de alguma coisa. A base o Vivax é o 007, aquele que mata ou fica ali quietinho, né? Sem fazer muita estardalhaça, e continua ou não mata, mantém ali fazendo a missão dele. E o Falcipro estabanado. Mata o hospedeiro, sinaliza que ele está ali, fica fazendo uma coisa muito... Quer dizer, há realmente um papel né, evolutivo, acho que essa é a discussão dele, e aí essa até é a minha pergunta, Fábio, se vocês têm pensado, a gente fica olhando, a gente começa a estudar Vivax, fica querendo falar que o Vivax é importante, a gente começa a falar, o Vivax também mata, o Vivax também faz caso grave, querendo mostrar esse outro lado, e talvez a gente deve olhar pelo outro lado. Olha, o Vivax adaptou. O que ele tem de diferente que está diferente no Falcipro? Eu pergunto para você, a turma da Imuno, acho que agora está metabolômica, epigenética, tem tanta coisa bacana mostrando aí, que a gente olhar o Vivax talvez não pensando, não, olha, ele também olha para a gente porque ele é também perigoso. Não, o que está diferente nele? Que talvez a gente possa descobrir com relação ao Falcipro que possa ajudar a gente a controlar os casos no Falcipro, eu não sei. Passa a pergunta para o Fábio. Olha, o primeiro, de fato, assim, lá atrás, quando a gente começou a estudar essa história de gravidade, parecia que isso era interessante. E lá atrás mesmo, muitos anos atrás, estudar Vivax sempre foi muito difícil, não só por questões técnicas, mas porque o pessoal não mata, mas exatamente esse é o problema, e hoje a gente vê isso para controlar a malária Vivax, né? Quanto mais adaptado está o patógeno, mais complexo de você controlar, porque exatamente se ele está adaptado é porque ele passou já em vários crivos evolutivos e se perpetuar, né? Então, voltava brincando com minha filha, assistindo esses filmes de zumbi, eu falava, assim é fácil de controlar, se mata todo mundo, não vai espalhar, certo? Então, basicamente é isso. Eu acho que assim, é difícil responder, a gente não tem essas informações de Vivax, eu acho, para responder exatamente o que é diferente. Acho que, assim, eu acho que estudar os hipnozoítas e os gametócitos é algo fundamental para a gente avançar em Vivax, né? Então, por isso que eu coloquei a história da medula, que é importante para o amadurecimento dos gametócitos, né? E o que isso é modulado. O que a gente sabe é que o threshold inflamatório do Vivax é maior. Então, o Vivax ele é mais, vamos colocar assim, ele inflama mais. Então, o tanto de biomassa que eu preciso para se gerar um processo inflamatório, ativação de citocinas, é menor. E isso vale por N razões, inclusive a composição genética do DNA de Vivax, né? Então, você tem diferenças da própria biologia do parasita que ele age de maneira diferencial. Então, ele não agrava muito, ele não causa tanta mortalidade, mas quando ele faz, você tem algo muito pronunciado tal qual. Então, a questão, eu acho que a gente tem que entender de Vivax, eu acho que a grande diferença é ver, você não vê um processo de citoadesão, pelo menos o que a gente sabe pouco, né? Mas você não tem, como você viu, não tem citoadesão em tudo, e possivelmente por isso você não tem mortalidade em todas as pessoas. Mas talvez o papel que ele faça na medula
o fato dos hipenozoides seja, talvez, inclusive, a chave para ele se manter, né? E isso é muito difícil de controlar a Vivax. Então, eu acho que estudar esses nichos, né? E estudar essas formas é o grande diferencial, e acho que para a gente conseguir avançar na malária Vivax, acho que o caminho é esse, né? Ô, Fábio, então, continuando, eu tenho um comentário, meio que pergunta para você, porque eu vi, na hora que você estava apresentando a Big Data, lá com tudo, com todos os parâmetros dos pacientes, eu vi que tem um aumento de L4, e vi também, num dos gráficos que você apresentou, aparecer aqui para mim na esquerda, a L4 estava aparecendo maior nos indivíduos Vivax High, e depois tem aumento da arginase 2 também. E eu fiquei pensando no seguinte, como não precisa de uma biomassa muito grande para ter inflamação, então essa inflamação ela já vem com tudo, e aí você precisa de uma resposta do tipo 2 para dar uma contrabalanceada aí. Aí você aumenta IL-4 e deve ativar monócito, ativa os macrófagos e deixa eles alternativamente ativados. E aí eu fiquei pensando assim, que às vezes vale a pena, não sei se vocês têm, para olhar um pouco aí dessa modulação na resposta. Vou falar tipo 2 só para ficar mais fácil de ser... Assim, a pergunta é boa, viu? A gente ainda está estudando todos esses parâmetros, saber que a quantidade de dados são enormes, mas assim, a gente vê isso muito em modelo, viu? Assim, aqui a gente também tem, agora eu não estou fazendo tanto, mas a gente tem também modelos de malária cerebral e tudo, e você tem problema na malária cerebral, quando você vai ver, você tem um aumento bem expressivo de L10. Exatamente o controle daquele TNF que disparou, você tem. Então, assim, é muito provável que seja isso. É claro que, assim, ao estudar diferentes time points, como a gente está agora fazendo, a gente tem uma noção, que uma coisa é você olhar numa janela única, é interessante, mas à medida que você olha em diferentes pontos pós-infecção, você começa a entender a dinâmica, né? Então, eu acho que a tendência nesses estudos que a gente está fazendo é entender de fato essa resposta tipo 2, se ela está de fato sendo modulada em virtude desse aumento do processo inflamatório, né? Eu acho possível, mas de novo a gente tem que analisar. Agora, em camundongo é muito típico, né? Em camundongo com plasmódio cerebral, você vê isso, e isso já está, né, inclusive aumento de hemoxigenase, né? Todo esse papel anti-inflamatório, né? Eu fiquei pensando se até aparece eosinófilo, né? Porque como ele está ligado à reparação tecidual, então às vezes está danificando tanto ali o pulmão, que às vezes aumenta mesmo que seja na circulação. Então eu fiquei pensando que às vezes é uma coisa de analisar, que facinho, né? Está no hemograma, de ver se tem um aumento aí desses eosinófilos. Continuando, Délio, eu tenho uma pergunta para você também, eu vou fazer antes de eu seguir, porque senão depois as minhas ficam fora. E o seu... Aí eu fiquei pensando no xenodiagnóstico, vocês vão fazer o xeno, já estão fazendo o xeno, que você falou que os resultados já vão sair, mas é artificial ou é no paciente? Porque Não, tem uma boa parasitologista, né, que eu sou... Não, artificial. Então, porque... Pode... Não, né, claro, ficaria... Né, não seria antiético se não tivesse outro jeito de fazer, mas tem funcionado muito bem a membrana artificial para isso. Então, o importante é você combinar muito bem o tempo de fazer tudo, né? Então, quando vai fazer algum experimento de alimentação, eles me avisam no ambulatório, a gente fica todo mundo de sobreaviso, parece transplante, né, de órgão, né? Todo mundo tem que estar coordenado. Então, coletou o sangue, a gente mantém temperatura para ele começar a esflagelação, tudo certinho para chegar e levar para o laboratório para fazer o período de alimentação dele direitinho e ciclar direitinho, depois todo mundo para alimentar ao tempo, para ver quando é que vai encontrar então esporozoíto e para poder fazer a dissecação. Então, é todo um critério muito bem organizado. Então, eu não quis entrar muito nessa parte técnica, né? Mas é altamente técnico e metodologias muito específicas, até aprender que alimentação que a gente vai dar, por exemplo, lá no Peru eles usavam um tipo, e aqui a gente não encontrava para vender, o tamanho era engraçado, a granulação era diferente, a gente teve que preparar, aprender, desenvolver aqui o nosso próprio forma de
de cada passo desse, né? Foi fantástico a colaboração com o Peru, foi muito importante inicialmente, mas é o que a gente fala, é a diferenciação. Ecologia é um troço bonito, né? Me permite... Foi a primeira definição que eu aprendi na minha vida, quando criancinha ainda, né? Ecologia é a parte da biologia que estuda a relação dos seres vivos entre si e deles com o meio ambiente. E a gente começa a falar hoje de ecologia celular, ecologia entre, né, molecular, porque há essa dinâmica toda. E isso altera toda a resposta, né? Então, assim, você conhecer o que é nosso é muito importante, por isso que é fundamental o modelo, né, animal, o modelo trabalhar, trazer propostas, trazer hipóteses, mas no final você tem que cair no que for mais próximo do real, porque essa ecologia é extremamente dinâmica. Você está falando das citocinas, das células entre si, o levantamento dela, mas se você expande isso, então, para um ser humano, como foi a pergunta, né, de uma colega, né? Mas se tiver comorbidade? E se tiver isso? Exatamente, são tantas variáveis hoje, e quanto mais a gente aprende de biologia, né, de molecular, de genética, a gente vai vendo que nós somos muito diferentes uns dos outros, né? Então, a gente precisa realmente entender, controlar em laboratório, entender direitinho, mas chegar perto do real. A gente está tentando isso, viu, Fábio? Tentar trabalhar isso com o hepatócito ali, trazer, e agora, ok, produzimos esporozoíto do nosso plasmócito, com o nosso vetor, vamos trazer aqui mais próximo para a gente estudar, trabalhar em colaboração com a medicina translacional, tentando responder, né, o que acontece com esse tal de pinozoíta, que é realmente, acho que quem respondeu algumas coisas vai ganhar alguns prêmios importantes no Brasil. Ou no mundo. Tem mais aqui, gente. Então, vamos lá. A Luzia Carvalho, né, aqui da Fiocruz Minas, primeiramente ela faz um elogio, falando que parabéns, depois ela pergunta parabéns aos dois, depois pergunta para o Fábio, você acha que o Plasmodium vivax está mais na medula que o falcíparo? Será que tem diferença entre eles, para além dos gametócitos na medula? Pois é, eu sinceramente eu não sei, é complicado você comparar isso, né? Você fazer análises, né, falcíparo, vivax, esses comparativos, eu fazia muito isso, mas são, na verdade, se você for analisar, são dois parasitas diferentes, com padrões diferentes, né? Então, eu não sei se quantidade tem diferentes, também isso é meio complicado, porque eu estou analisando eu vou ter que ter dois indivíduos, etc. Tem modelos que, por exemplo, o falcíparo, no modelo de primatas, vai bem, o vivax não vai, então você tem que tirar o baço. Então, você tira o baço, claro que você vai ter mais forma na medula, porque você não tem baço. Então, é uma comparação muito perigosa de ser feita. Agora, é muito provável, se cada vez mais a gente avançar em vivax, assim eu espero, que esse padrão, como eu venho falando, esse padrão, essa modulação, ela seja de uma maneira diferente. Então, isso eu espero encontrar. E como é esse o processo, como está orquestrado, eu acho que é diferente. Agora, quantidade, assim, eu acho que isso é meio complicado a gente fazer comparações assim, né? Eu sinceramente, eu não acho que assim, é muito complicado, vou comparar dois indivíduos, vou ter que ter um N, aí se eu fizer um modelo de primatas não humanos, não é a mesma coisa. Então, eu acho que, agora, de fato, repetindo, eu acho que o padrão, né, como isso está orquestrado, eu acredito que seja diferente. Né? Acho que tá com... Vou emendar duas perguntas para você, Fábio. É o Walter, lá do Rio Grande do Norte, né? O Walter Andrade Neto. Ele pergunta se a diferenciação dos gametócitos e o sequestro na medula é mais marcante no vivax, que é bem parecida com o que a Luzia perguntou, e depois fala dos genótipos do vivax que estão envolvidos nessa maior morbidade. Assim, vamos lá. A gente sabe que o gametócito de vírus aparece rapidamente na circulação, só que assim, a gente começa agora a entender, a desenvolver ferramentas para anticorpos, né, para identificar gametócito de vivax. Né? Falcíparo a gente já tem, a gente já conhece as fases. A gente tem um trabalho também em cooperação com a STEF, que a gente vê a adesão de gametócito em células da medula, estudo ex vivo, de vivax, né? Mas
sim, o que a gente sabe é que eles são diferentes, a biologia é diferente, mas exatamente o que a gente vai ter que começar a estudar, e é essa que é a proposta desses estudos, fazer, então, RNA single cell desses gametócitos, para tentar entender como é que é a expressão gênica, e isso em comparar com os dados de literatura de falciparum e camundongo, né? Agora, certamente é diferente, mas o que e como é o que o estudo vai se propor. Então, a gente tem aí um futuro de muito trabalho e eu espero também de uma coleta de dados enorme para responder essas perguntas. Tá? Délio, agora é para você, do professor Pedro Marques Lunardi, aqui da UFMG, se os assintomáticos poderiam ser pessoas que tiveram a malária anteriormente. Aí eu acho que aí tem que esclarecer, né, o que é recaída e o que é... Exatamente. A definição de assintomático foi complicada, porque a gente tem que... Começa assim, claro, um paciente teve malária e é o que a gente imagina, né? É o modelo que a gente tem da África, né? Malárias repetidas frequentemente quando eram crianças e até os 5 anos de idade. Tem um gráfico bonito que mostra isso. E daí para frente a malária vai diminuindo a gravidade. É interessante que a presstemia também cai bastante, mas o gameta, isso é uma coisa para o Fábio lá também. Mas os gametócitos ainda mantêm um nível mais alto do que o parasita. Isso é o modelo da África. A gente está começando a ver na Ásia, para todo quanto é lado, e aqui no Brasil, todo local que procura, a gente vê, acho que o Marcelo Urbano vê isso lá no Acre também, quando faz um arrastão lá e levanta, vai ver, olha, quem tem sintoma e quem não tem. Nem áreas agora que não são hiperendêmicas, você vê pessoas assintomáticas. E aí, a pergunta dele é interessante porque, assim, o que põe na cabeça de não, são pessoas que tiveram malária e depois foram tratadas ou não. No caso da Vivax, é uma recaída, às vezes, e ele mantém ali subpatente, não tem muito sintoma quando tem, mas isso acontece em falciparum também, né? Não é só em Vivax, então não é a recaída, pode ser uma recrudescência, mas a pergunta ainda pode ser mais interessante ainda. Será que essa pessoa chegou a manifestar malária? Ou ele só fez uma infecção e foi assintomático desde a primeira? A gente não consegue responder isso ainda. Então, a gente vai e pergunta no histórico. Até agora, os pacientes que a gente tem encontrado assim, são esses que falam que não, eu tive, mas a última vez que eu tive foi há 1 ano atrás. A última vez que eu senti alguma coisa foi há 2 anos atrás, ou foi 6 meses atrás. A gente está tentando aumentar o nosso N para poder entender melhor essa dinâmica para falar. E a outra definição complicada era, eu fiz um exame, deu negativo, mas será que não vai dar positivo logo para frente? Então, a gente tinha que acompanhar essa pessoa por um certo período sem tratar, né? Deu positivo para a gente, mas não deu na lâmina, ele não está sentindo nada. Podia ser uma logo que saiu do fígado, né? Ainda não deu algumas voltas ali para poder dar o sintoma. E a gente faz isso, a gente acompanha com 15 dias, 1 mês, às vezes a gente não trata, a gente põe isso, né, em termo direitinho, passa, não, ele não está sentindo nada, 1 ano, 2 anos, e a pessoa às vezes ainda mantém. Às vezes ele some sozinho e logo depois, na outra vez que a gente volta, ele aparece. Isso tudo vai sair no artigo, vai ficar legal para a gente discutir. Eu não quis trazer muito dado agora, né, para mostrar, mas a gente tem encontrado bastante coisa interessante, deixar para a turma do Ricardo Gazindelli mostrar isso para a gente, mas espero que tenha respondido ao colega. A gente gosta dos spoilers, tá, Délio? Então, pode... Gente, vou fazer a última, só porque é do professor José Roberto Machado aqui, que está para mim, aí depois a gente encerra, e é para você, tá, Délio? Ele pergunta assim, se vocês já pensaram em avaliar se a microbiota poderia estar interferindo na capacidade de infecção dos mosquitos. E se a ivermectina poderia ter algum papel afetando essa interação. Microbiota está falando do mosquito, provavelmente, que quer dizer, né? É isso, é uma pergunta. Sim, está pipocando tanta hipótese para a gente, tanta coisa interessante, uma vez que a gente alcança essa colônia, que algumas coisas já foram tentadas responder, talvez, com outras colônias, mas essa estruturação da gente agora que é renovada da entomologia, com a clínica, a gente está com um grupo muito bem desenhadinho, porque anotar tudo, manter dados clínicos é algo difícil, às vezes, pensando em pesquisa, né? E que isso
case com a translacional, case com essa parte de entomologia. Então, sim, é uma parte bastante interessante da gente estudar. Eu tinha pensado nisso, microbiota hoje está na moda, alterando, diz o que né, alterando tudo no ser humano, alterando o sistema imunológico, alterando. Então, quer dizer, é tanta coisa nova para a gente olhar. Eu faço uma propaganda aqui, gente, quem tem ideia, quer colaborar, é só conversar. Realmente, a Fiocruz Rondônia está montando como uma plataforma que, exato, parcerias. A gente tem recebido financiamento nacional exatamente para que a gente possa servir ao Brasil, servir as ideias aos pesquisadores brasileiros. Quem está ouvindo a gente, só chegar, trazer, pode conversar com a Maísa, com o Jansen, comigo, fazer o contato direto, né? A gente está aberto. E, antes de terminar, só queria falar que a Irene Soares mandou aqui o parabéns, falando que a mesa estava excelente, e é isso. Eu, então, agora gostaria de agradecer imensamente a vocês dois pela presença nesse webinário. Foi um prazer recebê-los e gostei demais de tudo. Délio, último comentário, eu sou parasitologista, né? Então é sempre bom dar uma olhadinha, eu sei que é complexo eticamente fazer, mas como que acontece o xeno, diretamente né? ser humano. No ser humano, porque, afinal de contas, a gente tem outras coisas envolvidas aí, as salivas e tudo que tem do mosquito. Mas é só um comentário. O que a gente percebe normalmente é que a membrana é pior, né? Assim, enfim, imaginar que é pior se você for olhar. Então, seria mais fácil no ser humano pelo todo o mecanismo adaptativo que facilita isso tudo. Todo mundo, né? O parasita quer ter o plasmódio, esse desenvolvimento todo, ele quer ser transmitido, né? Então facilita. Mas é uma boa pergunta, e eu acho que a questão ética sempre o que guia, eu tenho trabalhado muito com isso, o que guia a definição você tem uma boa pergunta, tem uma boa razão, tem uma boa justificativa para fazer isso, e aí você minimiza a questão máxima de segurança para o participante e põe isso claro para a sociedade, que vai ser definida pelos CEPs e CONEPs. Você tem você tem aceitação, entendimento para isso, sim. A gente pode pensar. Eu entendi. Agradeço vocês, né? Vou aproveitar para despedir também, então, essa oportunidade. Viu, Ricardo, pelo convite, Lilian, pela sua participação com a gente, Fábio, pela parceria na conversa aqui, né? E a gente continua junto. A gente é parceiro, né? A gente continua nessa caminhada. Eu também queria só me despedir, agradecer também de novo ao Ricardo, Lilian, à sociedade. Eu acho que é importante isso, né? Assim, não acho que não é o ideal, mas acho que a gente consegue fazer bastante, né? E tem feito nessa pandemia. Queria parabenizar a sociedade e também todo mundo que está escutando a gente, parou um tempinho, entrou ali no YouTube, etc. Excelentes perguntas também. E também mandar um grande abraço para o Délio. Espero revê-lo nos próximos congressos, né? A gente sempre troca ideia, né? Então, muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado mesmo. Passo a palavra agora para o Ricardo, para ele poder fazer o encerramento aqui da nossa sala virtual. Bom, obrigado, Fábio, obrigado, Délio, obrigado, Lilian. Eu queria agradecer em nome da sociedade, dizer que o papel da sociedade científica, seja qual ela for, é realmente promover o conhecimento, promover a integração. Então, geralmente, a gente tem muitos estudantes que sempre perguntam e a gente sempre fala para todos, não tem pergunta que não deva ser feita, aqui é uma sala de aula grande, virtual, e eu acho que a ideia toda nossa, da Sociedade Brasileira de Parasitas agora também, mais do que nunca, é colocar todos os pesquisadores próximos, façam perguntas, converse, e quem não for muito tímido, manda por e-mail para a secretaria que a gente encaminha aos pesquisadores. Eu acho que essa é a ideia de proximidade, né? Queria lembrar que semana que vem nós vamos ter uma apresentação, todas as quinta-feiras, às 16 horas, é o nosso webinário. Na próxima quinta vai ser de ectoparasitos, tunga e piolhos, com a professora Cláudia Calheiros, da UFAL, e o professor Pedro Marcos Linardi, aqui da UFMG. Né? Queria mais uma vez agradecer, Fábio, Délio, Lilian, muito obrigado em nome da sociedade. Essa apresentação foi gravada, está sendo gravada e vai ser disponibilizada no canal do YouTube da sociedade e também no próprio site da sociedade. Todos os outros webinários também foram gravados, estão disponíveis e eu digo a todos para aproveitar muito. São excelentes apresentações. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.